Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, o meu agradecimento à Marta. Ela sabe o carinho que eu nutro por ela. A Marta está desde o princípio comigo nesta luta. Fez parte dos Médicos para a Verdade. Jamais o esquecerei e obrigada. O segundo agradecimento é para o André, que agora ajudou aqui a resolver este percalço. O nosso querido André Dias, o primeiro dos primeiros. E a culpa de eu estar nesta luta é precisamente dele. Porque eu fiz um comentário um dia, uma publicação dele no Facebook, e ele diz assim: este comentário tem que ser publicado no Observador. E foi assim que começou. Bom, mas vamos ao que importa. Já tudo foi dito em termos fisiológicos, fisiopatológicos, clínicos, farmacológicos, abordagem terapêutica, abordagem profilática e por aí fora. Não há mais nada para dizer. Está tudo dito, tudo explicado. Só discorda 99% daquilo que aqui foi dito quem não comparece, e essas pessoas não comparecem. É lamentável que a ignorância seja alimentada pela arrogância. Então decidi que a reflexão que se impunha, até pela transição entre o que foi dito anteriormente e para este painel, era uma reflexão que se prende com a postura da classe a que eu orgulhosamente pertenço, por enquanto orgulhosamente, mas muito desencantadamente, porque eu sou médica por vocação e por paixão e nunca esperei ver isto. E porquê? Estamos a assistir, não de agora, já de há longo tempo, a uma progressiva desumanização da medicina. E há muito tempo também, por ideologia, por desmotivação, eventualmente por conveniência, também temos vindo a assistir à admissão da classe médica, da intervenção nas decisões em saúde pública, em geral do país. E depois, por isso mesmo, por essa admissão e inevitavelmente, deixaram e delegaram que tudo isso ficasse a cargo de burocratas, de tecnocratas, da indústria farmacêutica e da agenda política. Isto com aquilo a que assistimos, do escamotear, as oponências são extraordinárias, do escamotear da abolição da dialética científica, o desvirtuar dos alicerces da boa prática clínica, ou seja, da relação médico-doente, passou-se a ver doentes em telemedicina e ao postigo, do direito ao consentimento informado, que passou a ser, segundo e nas palavras do nosso querido bastonário, um empecilho ético, e o esquecimento em absoluto daquilo que deve mover a nossa prática. Primo non nocere. Nós começámos a não nos importar com os maus tratos que os políticos, as grandes corporações e os jornalistas investiram e infligiram na nossa sociedade. Isto aliado, e vou ter que o dizer, a uma profundíssima iliteracia em direito e em cidadania da parte da classe médica. Esqueceram-se de tudo. E por isso, estamos perante um atentado sem precedentes na nossa história aos direitos humanos, à bioética, ao juramento de Hipócrates, aos tratados internacionais e à Constituição da República Portuguesa. E porquê é que eu digo que é um atentado sem precedentes? Para o que foi fazer, afirmar, fui estudar, como é óbvio, e ando a estudar desde que entrei nesta luta. Primeiro porque nada fazia sentido, e estudei cientificamente, e tive a humildade de ver o que é que eu não sabia e ir aprender, e rever a matéria dada em termos médicos na faculdade. Mas depois também fui estudar outras coisas, porque percebi que o que se passava ia muito para além da medicina.
e começa com a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que foi assinada e ratificada no nosso país em 1991, pelo nosso governo, na altura. Esta declaração foi criada para expandir a abrangência da bioética para além das questões biomédicas e enfatizar ainda mais a importância da justiça social. E foi importante fazer este ênfase porque a bioética faz relembrar os imperativos éticos decorrentes do avanço da ciência e da saúde, quer em termos de ensaios clínicos, mas também na saúde pública em geral. E também faz lembrar, e por isso é que é bio, a observância da dignidade humana, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E é o desconhecimento dos seus postulados que mantém, e nos trouxe até aqui, grande parte da população mundial e portuguesa excluída da participação ativa e da decisão consciente, quer política, quer no que a sua saúde concerne. Faço ênfase ao artigo 3º, a linha 2 desta declaração. E agora vejam tudo aquilo que foi subvertido desde 20 de março de 2020. O interesse e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse exclusivo da ciência e da sociedade. Artigo 5º. A autonomia e a responsabilidade individual prevalecem e fazem a elégia do livre arbítrio. Eu escolho, assumo a responsabilidade. Nós não somos crianças. A infantilização da sociedade foi vergonhosa e nós deixamos. Artigo 6º, a linha 1. Qualquer intervenção médica, preventiva, diagnóstica ou terapêutica só deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido do visado, podendo este retirá-lo a qualquer momento sem que daí lhe venha desvantagem ou prejuízo. Artigo 6º, a linha 3. Em caso de investigação, num grupo ou numa comunidade, jamais deverá o acordo coletivo ou o consentimento de um dirigente ou de uma autoridade substituir-se ao consentimento esclarecido do indivíduo. Ao que é que assistimos? Foi a isto? Não foi. Artigo 9º, a preservação da vida privada e da confidencialidade. Certificados, diz-vos alguma coisa? Artigo 11º, não discriminação e não estigmatização. Vivemos isso com particular ênfase desde 20 de março de 2020, em particular no verão passado. Uma vergonha para a nossa história e para a nossa nação. Declaração da Bioética para os Direitos Humanos, ratificada pelo nosso querido Governo. Deve promover-se o debate público pluralista e esclarecido que permita a expressão de todas as opiniões pertinentes. Em vez disto, pagou-se a fact-checkers e investiu-se na imprensa para condicionar, perseguir, enxovalhar quem duvida em praça pública. Código de Nuremberg. Foi aqui dito há pouco, pelos geneticistas aqui presentes, ilustres cientistas aqui presentes, em que no nosso país temos muito poucos que lhes cheguem aos calcanhares, temos que ter essa humildade de reconhecer isso, porque a nossa dimensão assim nos obriga. Foi aqui dito que estamos todos a ser vítimas do ensaio clínico de fase 3 à escala mundial. O consentimento de Nuremberg dimanou, como toda a gente sabe, da Segunda Grande Guerra e das experiências que foram feitas com os prisioneiros nos campos de concentração. Por isso, houve este tratado para que não se repetisse. Está a repetir-se. O consentimento voluntário é absolutamente essencial, devendo o indivíduo exercer o seu direito. Qualquer ato médico ou ensaio clínico deve ser conduzido por pessoas cientificamente qualificadas, não por almirantes. Hipócrates escreveu um juramento, ele já foi aqui mencionado por Dr. Pinto Coelho, e ele ressaltava a importância do indivíduo e da humanidade, a medicina centrada no indivíduo. Depois evoluiu
E aquilo que ele escreveu do juramento dos novos médicos foi adaptado pela Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial e dimanou no juramento de Hipócrates, dimanou o juramento de Hipócrates, que nós, médicos aqui presentes, todos, obrigada Ana, fizemos quando concluímos a nossa licenciatura. Não vou lê-lo todo, como é óbvio, vou ler os 3 pontos que me parecem mais importantes. Juro consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Essa é a nossa prioridade, a seguir ao primo non nocere. A saúde dos meus doentes é sempre a minha prioridade. Manterei o máximo respeito pela vida humana. A objeção de consciência existe e nós temos que começar a exercê-la. Não usarei os meus conhecimentos ou influência na violação de direitos humanos nem de liberdades civis dos meus doentes, mesmo que sob ameaça. E, por fim, o código deontológico, com quem enche a boca os persecutores moralistas que nos processam. Não devem conhecer o código deontológico. Vou só mencionar um artigo, o artigo 90. Seja que tenha a ver com o dever de colaboração. Seja qual for o seu estatuto profissional, o médico deve, com pleno respeito pelos preceitos deontológicos, prestar colaboração e apoio às entidades de saúde, oficiais ou não. Podem, porém, cessar a sua colaboração. Acabaram os testes, acabaram as máscaras, em todo o lado, em caso de grave violação dos direitos, das liberdades e garantias das pessoas que lhes estão confiadas, ou em caso de grave violação da dignidade, da liberdade e da independência da sua ação profissional. O que é que os médicos andam a fazer? Nós estamos respaldados no código deontológico. Chega de medo. E por fim, a nossa Constituição. Não vou ler tudo, mas o que é importante é os nossos direitos fundamentais não podem dissociar-se do que dimana do direito internacional nem da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A declaração de estado de sítio ou de estado de emergência, em caso algum, poderá afetar os direitos à vida, integridade física, identidade pessoal, capacidade civil e cidadania e por aí fora, nomeadamente à liberdade de consciência e de religião. Relembro-vos que fecharam os templos, impediram as pessoas de socializar. Sem socialização não há liberdade de consciência, porque sem discussão não há luz. Artigo 21, o direito de resistência, já foi aqui mencionado pela Ana. Os artigos 25 e 26, direito à integridade física e, principalmente, à reserva da vida privada. O atentado brutal do certificado digital, eu digo certificado nazi ou certificado stalinista, porque em 1931 existiam as propiscas, que tinham exatamente o mesmo princípio, dividir o povo em puros e impuros, e, portanto, isso é inadmissível na sociedade moderna, inclusiva e que se quer humanista. E depois o artigo 37, que todos têm direito a exprimir e divulgar livremente o seu pensamento, bem como o direito de informar e de se informar, sem coação ou discriminação, nem impedimento por qualquer tipo de censura. Os fact-checkers são um crime e são um delito constitucional. E depois o direito à reunião e manifestação, que eu recordo, o nosso antigo ministro da Administração Interna queria que ele fosse revogado à pressa, estava a ficar muito incomodado com as manifestações. O artigo 69, e agora chamo particularmente a atenção para este,
Porque as nossas crianças não estão muito bem tratadas na nossa Constituição. São muito pouco referidas, mas são aqui referidas neste artigo. As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado contra todas as formas de abandono, discriminação e opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e demais instituições. E o artigo 72, as pessoas idosas têm direito à segurança, ao convívio comunitário e que evita o isolamento e a marginalização social. O que é que nós fizemos? E ou deixámos que se fosse feito. Tudo isto, eu ponho aqui uma pirâmide de Kelsen, que é uma pirâmide que faz a organização do direito civil, que dimanou o direito, no fundo, positivista, que dimanou, que no fundo evoluiu a partir do direito natural, que era só centrado na moral e na natureza, e centrou na gestão por um órgão de soberania. Esta é a hierarquia da pirâmide de Kelsen. Como vocês veem, o direito internacional e os tratados internacionais sobrepõem-se à nossa Constituição e depois a nossa Constituição sobrepõe-se a tudo o resto, nomeadamente a portarias e regulamentos. A minha pergunta é, as normas da DGS encaixam nesta pirâmide? Ou não passam só de pequenos conselhos que um homem livre, de bons costumes, devidamente maduro, sem medo, com responsabilidade, deve escolher se cumpre ou não? Portanto, o que nós assistimos foi um atentado ao Estado de Direito, com recomendações das DGS que não são leis, com o Infarmed que se substituiu à Comissão Nacional de Saúde Pública. Não esqueçamos que o Infarmed é a nossa agência do medicamento. E com a propaganda vergonhosa mediática. E assim se instalou no nosso país e continua vigorosa a tirania da coronofobia. Tirania da coronofobia que começou pela propaganda, seguiu-se o medo e culminou nas inoculações experimentais massivas, que são um crime, e no vergonhoso certificado digital. E assim nós fomos, estando tranquilos com o dogma, com a censura, com a perseguição, com a repressão, com a coação, com a discriminação. E agora parece que estamos muito tranquilos com a morbilidade crescente e com a mortalidade excessiva. Até quando, caros colegas? E porque a pandemia não é clínica, científica, matemática e epidemiologicamente infundada, ou seja, não existe. Porque existe alternativa, sempre existiu e existe alternativa à gestão danosa e baseada no erro, principalmente no que concerne à inoculação massiva e experimental. Porque urge que a classe médica tome as rédeas da decisão em saúde pública, imune à influência política e às tentações das grandes corporações farmacêuticas e outras. Porque a omissão de auxílio é crime, sonegação de direitos inalienáveis é crime, coação é crime, discriminação é crime, corrupção é crime. A OMS, o CDC, a DGS não são órgãos legislativos. A FDA, a EMA e o Infarmed não são autoridades de saúde. Porque a legis artis jamais será sinónimo de dogma, porque dever de colaboração jamais significará submissão, porque o livre pensamento e a liberdade de prescrição são inerentes ao ser-se médico, porque a ética não está suspensa, jamais estará em emergência sanitária alguma, o consentimento informado é um dever nosso, e um direito inalienável, um direito humano inalienável dos nossos doentes. A pergunta que se impõe, a reflexão urgente é: ainda vamos a tempo de pedir desculpa à nossa sociedade? Estaremos a tempo, talvez, se assumirmos o erro, fizermos a asserção do medo e da negação em que estamos,
porque nem sequer assumimos que aquilo que está a acontecer nos hospitais e nas clínicas e aquilo que estamos nós próprios a sentir tem a ver com a inoculação experimental. A recognição da iliteracia constitucional e legal e já agora da outra, começar a ouvir de facto o outro lado. Porque 99% de discordância sem qualquer humildade é igual a 99% de arrogância e será a perdição da classe médica. E por fim, termos a coragem de duvidar, de questionar, de discordar, de debater e de resistir, de assumir a responsabilidade, e aqui está o mais difícil, de que o nosso silêncio foi cúmplice e que o mesmo, aliado às medidas draconianas, condenou a população, a nossa população, os nossos doentes ao abandono, aos maus tratos e à discriminação. E ter a coragem de assumir os conflitos de interesse que alimentaram o medo e a fraude e que desvirtuaram a ética e que feriram de honra a nossa classe. Edward Jenner foi o inventor, o precursor da vacina da varíola. Mas ele era um homem humilde. Vejam o que ele escreveu. A alegria que eu senti na perspectiva de ser o instrumento para erradicar do mundo uma das suas maiores calamidades foi tão excessiva que me encontrei numa espécie de devaneio. Será que nós estamos numa espécie de devaneio? Mas vamos ao Hipócrates e vamos ao amor e vamos àquilo que deve reger a nossa atitude. Onde quer que a arte da medicina seja amada, haverá também amor pela humanidade. Sejamos médicos, porque a hora é agora. E para terminar, só 2 notas. Quero agradecer a estas pessoas que aqui estão, algumas aqui representadas, algumas estarão aqui presentes, que têm encaminhado connosco a resistência deste país, apesar de tudo, sem vergonha, sem preconceito, apesar das oponências. Obrigada. E não se esqueçam da frase de Etienne de la Boétie, no discurso sobre a servidão humana. Uma coisa é certa, porém, os homens, enquanto neles existir algo de humano, só se deixarão subjugar se forem forçados ou enganados. Disse. Obrigada.